Seja mais uma vez bem-vindo ao Negócios Estrangeiros. Hoje falamos e analisamos Moçambique e há pouco, quando o Luís Bravo falava aqui dos riscos políticos, discordava. Claro, é preciso relativizar a discórdia e relativizar o raciocínio. E eu evoluí bastante nessa minha opinião, particularmente depois de ter estado lá a viver entre 2000 e 2003. Primeiro, não consegue que seja um regime monopartidário, digamos. Se vamos dizer que tem zonas de influências maiores de uns outros partidos, tem. A Renamo, que é um partido que fez a guerra civil, não conseguiu chegar ao poder. Provavelmente não vai conseguir chegar, mas enfim, eleições é a democracia. Mas há um partido emergente, não me recordo, não peço imensa desculpa, devia ter vergonha de estar a referir, mas que ganhou eleições nas duas principais cidades a seguir a Maputo. É do Davi Chimango. David Chimango. Ganhou em Nampula e ganhou na Beira, que são as cidades, de facto, com maior índice de crescimento. E mais nada. Vamos ver. A outra componente, vamos ver, porque nós temos muito o hábito de levar toda uma cultura ocidental para regimes que não são o Ocidente. É preciso ver que eles viveram uma guerra civil, viveram uma guerra de descolonização, tudo isso seguido. E então, digamos, há 15 anos, há cerca de 15 anos, que eles estão com paz. Por exemplo, o que é que acontece com os bens alimentares? É que não há sequer circulação de moeda, aquilo é uma troca indireta, porque não há excedentes. Porque eu disse muito bem, não há canais de distribuição. O problema é que aquilo não chega à fronteira. E depois nós exportamos para lá os manuais do Código Civil, o Código não sei o que mais, de exportações, e depois não há pessoas que sabem interpretar. Reparemos que, replicando um bocadinho a Revolução Chinesa, nomeadamente a altura como é que se chama, do Mao Tse-tung, que fez na década de 60, a Revolução Cultural, o presidente Samora Machel, numa ida à Universidade de Maputo, acabou com o curso de Direito. Portanto, um país que esteve cerca de 10 a 15 anos sem curso de Direito, se não for mais, sem curso de Direito, não formou advogados, como é que agora pode ter juízes, como é que pode ter advogados? Portanto, nós temos que relativizar tudo isto dentro de uma sociedade que funciona, dentro da cultura da sociedade dita tradicional, portanto, da comunidade. É a tal relatividade de olhar e também dar tempo ao tempo. O tempo naqueles países tem outra dimensão e outra relevância. E relativamente a estes riscos políticos, acha que efetivamente podem passar de riscos para efetivos? Bom, eu estava a ouvir aqui as palavras com atenção do Dr. Rui Moreira de Carvalho e acho que estamos aqui um pouco a relativizar, portanto, eles não têm as condições para ter um regime democrático, portanto, temos que ter, bom, mas o regime democrático é universal e as regras são iguais para todos. Não, desculpe, eles têm regime democrático, houve eleições. Houve eleições, mas não houve ainda, por exemplo, o chamado two-turnover test, isto é, nunca houve sequer uma transição de poder de partido desde a independência. Como em Angola, tivemos sempre o mesmo partido no poder, numa versão autoritária e agora numa versão de transição para a democracia. Não é? Portanto, o processo está longe de estar consolidado. Evidentemente que há dificuldades, ninguém as... Houve eleições. Houve eleições e houve limitações. Há barreiras à entrada. Houve limitações imensas a essas eleições, como se sabe. Mas nós já vimos nos últimos, não é preciso recuar mais do que nos últimos 5 anos. Tivemos, ainda salvo erro, em 2010, se a memória 10-11, houve distúrbios muito sérios, precisamente por causa dos tais bens alimentares, das subidas dos preços. Portanto, é evidente que há aqui tensões importantes em Moçambique e nós estamos aqui um pouco a olhar para algo que nós, em parte, um pouco com wishful thinking, que será algo de sucesso, mas há ali problemas sérios e graves, latentes, que precisam de ter algum cuidado. Enfim, quem está no poder tem que ter sensibilidade para isso. Eu não acho que esteja escrito à partida que não possa ser uma história de sucesso, pelo contrário, penso que sim, que Moçambique tem todas as condições para ser uma história de sucesso, mas
precisamente nós vemos a relação entre a Frelimo e a Renamo, que é uma relação difícil, com tensões recorrentes. O MDM é uma história de sucesso, mas é ainda uma história de sucesso regional e o próprio Simango tem em parte sucesso e há um histórico, ele é filho, não é filho há ali uma relação histórica, ele, se a memória não me falha, é filho de um antigo governador de uma das províncias, portanto está longe também de ser claro o que é que o MDM representa, embora haja ali, está lá uma lufada de ar fresco, de facto, nesse partido político. Mas, repito, quer dizer, nós não estamos a falar de uma democracia consolidada, muito longe. Voltamos a trazer os conceitos europeus. Nunca vai ser ultrapassado. São os conceitos universais. Não são universais. Não são universais. Eleições justas, livres, regulares, é o conceito que vale em qualquer... na Europa, na América, na Ásia, são sempre justas, livres, mas não há outra... Mas acha que Moçambique caminha para esses conceitos europeus? Voltamos a exportar raciocínios que não são interiorizados. Nunca. Há uma diferença fundamental entre a noção de nação e a noção de Estado. A noção de nação tem a ver com culturas, tem a ver com etnias e com religiões. A noção de Estado tem a ver com fronteiras físicas. Portugal, felizmente, é uma nação que coincide com o Estado. Espanha já não é. Espanha tem assimetrias regionais, tem várias nações dentro do mesmo Estado. Quando começa a confusão, eles dão-se mal uns com os outros. Veja o que está acontecendo. No limite, a Bélgica, que é uma dita sociedade desenvolvida e que tiveram um ano e tal sem governo, entre os flamengos e os francófonos. Moçambique são várias nações. São várias nações. A parte étnica não vai ultrapassar a parte de Estado. Isto vai demorar, ou seja, não sei se alguma vez vai ser resolvida. Porque a Europa, a Jugoslávia, implodiu quando pensava-se que o Tito tinha colocado as questões lá todas. O norte o norte de Moçambique tem 2/3 da população e tem 4/5 da riqueza. No entanto, a sede política é no sul, que é Maputo. É preciso entender todas estas noções de lógicas, que as lógicas partidárias não é assim que o Dhlakama voltou a ir morar para o norte. Ele agora já não vive em Maputo, está a viver no norte de Moçambique. Portanto, há toda uma parte que importa imaginar o que é que vai acontecer. Mas o que é relevante é que é um país que está desde 95 com problemas. Quando aparece um raciocínio, e estou completamente de acordo com todos, que é preciso ter cuidados. Os cuidados que se tem quando se investe fora do nosso país. Quando eu saio da minha terra, que tem o meu sotaque não é moçambicano, é de Minhoto. Morei 3 anos, eu consigo Minhoto. No clube não é o Porto, é o Sporting, mas enfim. Agora, diz muito bem que uma análise de Ernst Young sobre os riscos da África, principalmente são riscos de estabilidade política. E a segunda é a corrupção. É a corrupção. E eu estive lá 3 anos, eu posso referir, e fui administrador de empresas lá, e nunca senti essa questão. E aqui o Carlos, conhecemos pessoas comuns, que também nunca sentiu o peso da corrupção. Permite que tenha lá uma empresa 100% moçambicana. E não tem isso. É evidente que nós, sabe, quem é corrompido tem um corruptor. Ou seja, quem não tem eleições tem uma parte. Agora, vamos dar, que é uma oportunidade, que tem, como bem diz, tem 10% digamos, do PIB português, portanto relativizamos, e Portugal é um país pequeno em termos europeus, que tem uma grande capacidade de analfabetismo, como disse muito bem, vai necessitar de universidades, os jovens vão se implodir, os próprios jovens é que vão eles ser reverentes e vão mudar o sistema. Quanto à questão da fome, é uma fome generalizada que vem do problema dos cereais. Portugal também é nesse caminho. Quando o dólar chegou onde chegou a tempestade, quando em 2007 implodiu, no fundo, a crise financeira, começou na crise económica, que foi o preço dos cereais e é o preço dos combustíveis. Portanto, se um país como Moçambique importa combustíveis, importa cereais, vai ter convulsão, independentemente do sistema que lá estiver. Mas ao nível de 2010, eu hoje tinha visto uma convocatória para uma manifestação e para uma greve geral, precisamente por causa desses assuntos. Eu pergunto se é uma coisa que se vai replicar. Veja o Norte da África, vai acontecer. Mas isso, efetivamente, pode afastar pessoas de lá. É evidente, mas a questão toda é que estas pessoas também vão atrás de moda. Disse muito bem, que estão lá 20 e tal mil pessoas. Muitos foram para lá à aventura completa, que é mau para Portugal e para os portugueses. Tem que ser mau porque criam uma imagem que não tem muito a ver com Portugal. Repare, eles têm uma condução defensiva, e vou parar com esta. Têm uma condução defensiva. Eu estive lá um mês.
têm uma condução defensiva, que andam devagar, porque os carros não tinham travões. Eram carros antigos, manutenção não existia. Conduzem muito devagar. Chega lá o português, naquelas breaks. Chega o amarelo, o que é que a gente faz? O português acelera, o que eles fazem? Travam, batemos por trás. Confusão. Como é que faz o português? Começa para levantar. O que é que fizeste? E eles ouvem, não reagem. Isto vai ter problemas. O que nós estamos a fazer, nós estamos a exportar para lá de uma forma não pouco organizada. Eu fico assustado, ao contrário do que disse o colega, quando Portugal está o primeiro investidor, ao segundo, ao terceiro. O terceiro. É o terceiro, era o primeiro em 2010, passou para o terceiro. Mas as exportações, Portugal e Moçambique aumentaram 95% no primeiro trimestre. Mas é bom que alguém nos defenda. O Portugal, o primeiro, é mau sinal. Portugal é tão rico para ser o primeiro em alguma parte do mundo. Não é estranho? O que é que a gente tem que os outros não têm? Isto não está a ser bem organizado? Não, ali há um ponto, obviamente, que é o investimento em Moçambique e Portugal ser o primeiro também tem uma relação que, obviamente, também tem um bocado a ver com a banca, não é? Não, e tem um bocado a ver com a banca também, porque neste momento dos 6 maiores bancos, três são portugueses, não é? E, portanto, e muito bons, vieram, basicamente ali houve duas grandes revoluções, até um bocado ligada, uma delas ligada à capa do livro do Rui, que é as telecomunicações, que é uma coisa brutal, e que de alguma forma veio trazer um potencial de negociação. Há bocado falámos do dinheiro. Neste momento eles têm modelos de pagamento via telemóvel, ou seja, transacionam entre eles via SMS e cada um não há dinheiro, não há moeda a circular. Esse foi um ponto. Depois também, de facto, houve um investimento interessante da banca nestes últimos anos. Obviamente agora vamos deixar de ser estamos o terceiro e vamos passar, se calhar, para os investimentos que estão ali, da Vale do Rio Doce brasileiros, com os investimentos dos australianos e dos holandeses e dos chineses. Sim, os chineses estão muito ligados à construção civil, não é? E eventualmente, há a questão, curiosamente, aos biocombustíveis. Curiosamente, quando eu digo curiosamente, é água. E, portanto, das atrofas, que uma série de plantas que podem ser utilizadas. Pronto, eu penso que não é por aí que lá vão, ou seja, de facto, o fundamental, e aí acho que Portugal pode ter um papel interessante, não necessariamente como líder, mas como coadjutor, não é? Com o caso da Galp, que tem estado, na maior parte das descobertas, há sempre lá uma porcentagem da Galp. Feito um trabalho bastante interessante. Agora, efetivamente, nós vamos passar rapidamente para ir para 10º. Mas não temos nenhuma vantagem competitiva. Não, mas não é mau. Temos muita vantagem competitiva. Em primeiro lugar, temos as pessoas. As nossas pessoas. A língua. A língua, sim. Temos as nossas pessoas. Se nós fôssemos o primeiro, o Cazaquistão, é que eu ficava preocupado claro que e surpreendido. Claro que sermos sim. o primeiro, segundo ou terceiro, em Moçambique, em Angola, Cabo Verde. É esquisito. Eu acho normal. Não vejo uma relação histórica, não vejo qual é o problema. Há esses países têm imensas necessidades em termos de construção, de obras públicas, na área educativa, formação, etc. Eu não vejo porque é que, sendo as margens de retorno e as oportunidades em Portugal limitadas ou no espaço europeu, não vejo porque é que Portugal não pode investir, está nos primeiros cinco. Não tem dinheiro para investir. Não tem capacidade. Claro que sim. Mas, obviamente, como estava a dizer, houve a ligação à banca. Agora, do ponto de vista prático, nós temos, eu penso que fala-se muito na construção civil, mas a parte dos serviços é brutal. Neste momento, o potencial que existe em Portugal instalado, e não precisamos de ir para Moçambique para vender e para exportar para Moçambique. Isso é uma falsa questão. Ou seja, eu quando recebo um aluno estrangeiro em Portugal, estou a fazer uma exportação. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem. É como o turismo, não é? É uma exportação quando vem para cá um estrangeiro. Curiosamente, um estrangeiro ocupa uma cama, se calhar um aluno ocupa mais uma cadeira numa sala de aulas, não é? Eu penso que poderá haver uma grande evolução, por exemplo, na área da formação e do ensino, e aí os brasileiros estão a fazer um trabalho muito interessante, que é na questão do ensino à distância, ou seja, não estamos a falar do ensino fundamental, mas de algumas coisas muito interessantes. Eles aí sim precisam, em termos de infraestruturas de telecomunicações, estão mal. Estão bem em termos do wireless, portanto, do GSM e neste momento modelos até mais avançados que os nossos. Mas, efetivamente, precisavam de melhorar muito as telecomunicações do ponto de vista até internacionais. Penso que poderá ser um potencial muito interessante até para Portugal, que também está lá a investir e, portanto, em parcerias. A Visabeira está lá, nunca saiu de lá, e, portanto, depois também há esses, são só os portugueses, ou seja, é que no meio disto tudo, os portugueses estão em todo lado, desde a Machamba, não é? desde até à cidade, e, portanto, isso penso que é uma grande virtude dos portugueses, é que, de facto, vamos a todo lado. E estamos bem em todo lado e damos bem com todas as pessoas, integramos muito bem com todas as pessoas. E, portanto, isso é raro. Vou-lhe dar um exemplo que nós temos observado, por exemplo, em muitas empresas sul-africanas, porque a relação com a África do Sul
Não sei A nossa com a África do Sul? Não, moçambicana, Moçambique. porque para todos os efeitos houve uma guerra civil, obviamente não foi esta África do Sul, vamos chamar assim, mas foi ali a Rodésia e tudo mais, portanto houve uma guerra civil de uma forma provocada pelo Ian Smith, não é? E por aquela gente toda, não é? Agora, ainda bem que isso acabou, não é? Agora, efetivamente, a relação com eles não é franca, connosco é muito mais franca. E não é por acaso que neste momento as empresas sul-africanas têm imensos gestores portugueses no front office. Back office continuam a ser os sul-africanos, não é? Ou ingleses, ou americanos, ou o que quer que seja, mas no front office há muitos diretores gerais, neste momento, diretores comerciais que são portugueses e que estão nas empresas sul-africanas e, portanto, isso é um... Porque, efetivamente, Moçambique funciona também como uma porta para outros mercados. Exatamente. Mas eu gostava de voltar um bocadinho antes, ainda por causa da polémica que eu não participei. De forma inocente, não sou eu que digo que aquilo é regime não partidário, o próprio governo moçambicano que o vende assim aos investidores. E isso, de facto, é um fator estabilizador para quem decide investir, não é? Portanto, eles, a forma como eles vendem, que claramente o que vêem é uma estabilidade de regime, chame-lhe monopartidário, ou seja, como for, é a designação que eles lhe deram, e que não vêem alterações nesse tipo de sistema político ou social nas próximas 2 décadas. O que explica também muitas das coisas que nós fomos aqui falando, porque, efetivamente, provavelmente a sociedade não está preparada ainda para receber outro tipo de modelo de governação, e porque este provavelmente funciona bem com todas as vicissitudes sociais. Eu nesse tipo de debate não me vou alargar muito, até porque percebo pouco. Não, mas Inhambane, só uma questão. Inhambane, que é no sul de Moçambique, que é em Costa de Maputo, houve eleições agora há um mês, que eu estava lá, foi em abril, sim. E o presidente, o governador de Inhambane, ganhou por muita pequena diferença ao partido, ao tal MDM, mas muito pequena diferença. Mas o meu problema, desculpa, o meu problema com esta questão do não estar preparado, que me causa verdadeiramente urticária, peço desculpa, é que isso não explica coisíssima nenhuma. Isto é, porque é que em Timor nós temos estabilidade? Não há classe média em Timor. Não há classe média em Timor. As pessoas vão ordeiramente votar. Enfim, depois nós sabemos que por baixo da superfície há ali outros problemas e eles têm reaparecido. Mas do ponto de vista da execução do modelo democrático, não é a ausência de uma classe média que explica coisa alguma. Eu acho que eu tenho sempre aqui um pouco de... Esta coisa do que não estão preparados, acho isto um pouco altivo da nossa parte. Eu não sei se estão ou não. O que eu estou a dizer é assim, o investidor que vai tomar uma decisão para colocar lá a parte do seu capital, muitos deles, nem é dele, é dos acionistas da sua própria da empresa, quer saber se quem recebe o financiamento vai lá estar para pagá-lo. Pronto, e foi só nesse âmbito, portanto, isso confere, há vários indicadores, né? Eu falei de alguns, falei do facto deles terem sido o único país africano a terem cumprido, e são claramente entre os 50 países com maior nível de estabilidade, o que é um bom indicador para um país africano. E isso são bons indícios para quem quer tomar decisões de investimento. Claro. Outra coisa, me parece, e que é a análise que é a opinião do nosso grupo, é que claramente vai haver um influxo de entrada de este tipo de condições, cria entrada para novos investidores, nomeadamente um grande influxo de empresas sul-africanas que obviamente têm essa ligação e que vão obviamente tentar aproveitar em alguns setores onde eles têm alguma vantagem, mas sobretudo aqueles onde haverá mais oportunidades, cimentos, construção, infraestruturas, dinheiro para ganhar onde vão colocar. Depois, nos investidores estrangeiros, aquilo que é a nossa opinião é que os chineses, a China será provavelmente também o parceiro dentro daqueles dos 3 primeiros. Nós somos o terceiro, não é? Portanto nós iremos provavelmente para 10º, não tenho projeção sobre isso, mas aquele que neste momento está a tentar agarrar todo o tipo de projetos, independentemente do custo que isso possa ter. Portanto, o que num país que teve 20 anos os recursos naturais protegidos, o que confere ainda um valor adicional para quem está a tentar analisar. Portanto, há de facto aí um binómio entre um país manter uma taxa de crescimento acima dos 6%, não é? E vender um pouco, não ter seletividade na escolha dos seus parceiros. Mas parece-me que poderemos ver uma maior diversificação no que diz respeito a esse leque, com forte influxo, sobretudo por parte do setor mineiro, onde está a Rio Tinto e a Vale, no que diz respeito a serviços, infraestruturas, que é onde também os sul-africanos são fortes. Não, eu ia dizer que esta questão da China, muito rapidamente, esta questão da China pode ser verdade, embora o relacionamento com os chineses no país
entenda-se, no país é complicado. Agora pode ser interessante a relação dos chineses com Portugal e, portanto, aí pode ser interessante. Veja o caso da REN, por exemplo, portanto, pode ser muito interessante e nós podemos ser uns bons pivôs no relacionamento com a resistência em Moçambique ao investimento chinês é muito diferente, por exemplo, do caso angolano. Há uma resistência clara. Porquê? Porque se olha para o padrão de investimento chinês em África nos últimos 20 anos, os problemas que isso gerou, a influência que, apesar do investimento chinês, ao contrário, por exemplo, do investimento europeu ou norte-americano, vem sempre catalogado, rotulado como um investimento sem cláusulas, pré-condições, mas depois o posicionamento chinês nesses países e a posição hegemónica que tem vindo a conquistar dá-lhes um poder que não foi antecipado e, portanto, há uma certa... Por exemplo, Angola hoje procura tentar diversificar o capital precisamente para contrabalançar a influência chinesa. E em Moçambique parece-me que vai haver muito mais cuidado desse ponto de vista. Ribeiro de Carvalho escreveu este livro, Compreender Mais África. Peço-lhe 3 dicas para um português que vá para Moçambique para compreender o país. Para terminar. Primeiro, olha, assistir ao teatro. Assistir ao teatro, ele tem capacidade de estudar a antropologia, o que é que os povos pensam e como é que eles reagem. Essa é a primeira noção. A segunda é pensar que está num país estrangeiro. E então começa por perceber que os locais têm sempre uma forma de olhar diferente para os seus pares. A terceira é fazer parcerias. Parcerias com os que vão e parcerias com aqueles que estão lá. Muitas vezes nós vamos lá a tentar ir à procura do Eldorado e o que vamos é estragar o resto dos recursos que temos. Nós podemos juntar-nos mais para encontrar lá um sucesso. Termino com a questão de um caso dos bancos, que tem o caso de sucesso, o ABSA, que é até presidido na África do Sul por uma moçambicana, que eu tive o privilégio de a conhecer. Mas o caso de Moçambique é um caso histórico de uma parceria em que 2 bancos, que eram concorrentes no mercado domésticos, que era o BPI e a Caixa de Depósitos, juntaram-se em Moçambique e fizeram o BCI-BPI. Ou seja, concorrentes no mercado e foram parceiros no mercado de destino. Isso pode ser uma solução para muitas empresas que estão descapitalizadas e vão lá concorrer entre todas, sabendo que é um mercado pequeno, para caberem todos. Muito obrigada aos 4 pela vossa presença e análise aqui neste Negócios Estrangeiros, que chega ao fim, regressa para a semana com um novo tema em análise. Boa noite.